para chamar atenção para a saúde Com do pessoal certeza. de casa, para um problema que muita gente acaba deixando de lado, né? Não? E olha, é tão simples de prevenir. Você sabe que aqui no nosso Viva a Tarde a gente gosta de falar para você. A gente quer que você se divirta, que você curta os conteúdos, mas a gente quer que você fique bem informado também. Por isso agora a gente vai falar sobre um assunto bem importante. A gente vai falar sobre câncer de pele não melanoma. Pois é, né, Abi? Você de casa aí, sabia que no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são registrados a cada ano aproximadamente 185 mil novos casos de câncer de pele? E ó, tem um detalhe, viu? O câncer de pele não melanoma é o tipo de câncer mais frequente aqui no nosso país, sabe? E como a maioria das doenças, esse câncer apresenta excelente prognóstico se detectado precocemente. E alguns pequenos hábitos diários também ajudam a evitar o problema. Para falar sobre o assunto e entender um pouquinho mais as causas e sintomas e tratamentos, a gente conversa agora com a especialista em medicina estética, Thalita Bove. Seja muito bem-vinda, Thali. Boa tarde. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito Para viver a obrigada, tarde com a William. gente. Obrigada. Prazer conhecê-la. Fica à vontade, viu? Muito obrigada pelo convite. Thali, quando a gente fala de câncer, né, principalmente não melanoma, a gente sabe que ele é super comum. É. Mas é evitável, mas a gente acaba meio que esquecendo, passando por cima disso. Como que ele acontece? Então, o câncer, o de pele, né, sempre é mais comum. Graças a Deus, a gente tem várias informações. E eu já vou responder uma pergunta que vocês fizeram lá no começo do programa, Por né? favor, a Thali tava ligadinha, viu? Tava ligadinha lá. Eu também gosto do livro físico. Boa. Inclusive, para toda a linha de pesquisa, de pele, né, tudo, eu também gosto de estar ali sempre com ele. Então, toda a parte do câncer de pele, ele tem essa questão aí de ser muito comum. Graças a Deus, muitas informações estão sendo passadas, como nós hoje aqui, passando ele. E a gente tem toda essa variedade de tipos de câncer de pele. E quais são esses tipos, Thali? Olha, a gente tem 2 tipos de câncer de pele não melanoma. E acaba cometendo qual parte da pele, né? Qual região, por que ele é não melanoma e tem os melanomas, né? E aí eu trouxe até a minha estrutura aqui de pele, vou pegar ela aqui, ó, Por favor. para mostrar para vocês. Ah, ela é mais comum, ela é mais superficial, mas então eu não vou ligar para ela, né? Porque ela é superficial, mas lembrando que essas lesões podem sim acarretar mais situações graves. Então, mesmo que a superficial, que nem vocês falaram, ela tem precocemente um retorno mais, né, um resultado muito melhor. Então, quais são as camadas que acometem esse câncer não melanoma? Que é o basocelular, né, o carcinoma basocelular e o espinocelular. Tem até uma imagem que eu mandei. Vamos colocar? E eu vou mostrar aqui também depois, olha lá, ó, a base, né, de carcinoma espinocelular, ela está ali referindo sempre na parte superficial da pele, que é a epiderme, que é a nossa parte de proteção. A primeira proteção da nossa pele é a epiderme. Ela está ligada às células espinhosas, então dessa camada. E a basocelular, o carcinoma basocelular, ela já se encontra na camada basal da minha epiderme. Então, ela é um câncer superficial, mas com todas as suas lesões e com todas as suas preocupações também. Então, ó, aqui é a minha estrutura de pele, que é a nossa estrutura de pele. Então, aqui ela tá bem mais divididinha daqui, né? Tá vendo até essa linhazinha aqui azul? Sim. Essa aqui é uma camada basal. Então, o carcinoma basal, ele vem até aqui, ó. O outro, ele pega até aqui nessa partezinha mais azulzinha, Bem no ó. comecinho. Bem no comecinho. Então, uma é mais superficial do que a outra. Mas a gente volta a lembrar, sempre precisa de cuidado para não piorar essa lesão. E a gente tem que ficar atento, porque as pessoas ficam assim, eu tenho uma manchinha, eu tenho uma pinta, e já começa a ficar preocupada. O que a gente tem que fazer para, de repente, perceber que pode estar com um câncer ou se preocupar, para a gente não se preocupar demais também? Para não se preocupar demais. O legal é a gente ter sempre esse autoexame, a gente se olhar, né, ter esse autocuidado, olhar. Mas a gente tem aí, a gente chama de ABCD. O E, a gente fala que é as evoluções. Mas tem também uma imagem que eu trouxe para a gente ter a noção do que é uma manchinha
que ela é benigna e o que é uma maligna. Então o A, ele significa assimetria, então ela é uma mancha assimétrica, é redondinha? Não, ela começou a ter uma distorção nessa assimetria. As bordas, como que apresentam essas bordas? As bordas são irregulares, são muito elevadas, como que é essa crosta nessas bordas, né? E aí a gente também tem o C e o D, que ela também entra. Olha lá. Coloração é uma coloração uniforme. Tá vendo? A outra ela já tem 2 tonalidades, às vezes 3 tonalidades, algumas o meio fica esbranquiçadinha, né? E o D é o diâmetro. Então, o diâmetro também traz essa noção que ela pode, então, ser uma pinta, né, uma mancha ali maligna. Tá, você falou do E de evolução. Isso. Acontece em alguns casos dela mudar, porque eu já vi relato de gente falar assim, tive uma pinta a vida inteira, ela nunca manifestou problema e de repente começou a perceber essas mudanças. Essa evolução, pode isso acontecer mesmo. onde você tem pinta, então, onde por exemplo. você tem. Porque a gente já tem esse melanócito, né? A gente já tem, na verdade, o nevo melanocítico, que são as pintas. Então, essas pintas, elas vêm nessa assimetria, elas vêm nascendo, às vezes fala assim, nossa, não tinha uma aqui. Mas o que vem? Através da radiação, a exposição ao sol. Então, eu fiquei muitos anos exposta ao sol, né? Hoje eu cuido, mas antigamente eu me cuidava. Então, as manchas, elas não aparecem de um dia para a noite. Elas já vêm no decorrer da sua vida, essas manchas. E elas podem, sim, evoluir para, então, uma maligna. E a gente consegue identificar totalmente por exame, através do quê? Só da biópsia? Olha, a gente tem esses exames, né, principal, o mais fidedigno quando um dermatologista faz realmente essa biópsia para poder ver toda a estrutura do tecido se é realmente maligno. E aí ele vai ver também o diâmetro que está esse câncer, né, ou se ele já virou um câncer já mais profundo. Como é que funciona o tratamento, Thali, normalmente? Porque quando a gente fala em câncer, isso acaba assustando muita gente, o nome, né? Mas a gente está falando, como dissemos no começo, de um tipo de câncer que, quando diagnosticado precocemente, ele tem um índice de sucesso muito grande, muito grande o índice de sucesso, até mesmo a forma de cuidar isso na pele, a pessoa consegue estar cuidando, não tem as questões de casos muito cirúrgicos, umas cirurgias muito extensas, né? Não pegando parte de inervações, né, tudo, porque a gente já vê, por exemplo, eu tenho na boca, e aí já se tornou mais profundo, aí já tem que pegar uma estrutura muito maior para retirada. Então a gente já naquelas definições que a gente viu do ABCD, a gente já previne muita coisa. E aí o médico também sempre regularmente, né, fazendo essa vistoria, indo no dermatologista, olhando, indo num profissional capacitado para fazer essa análise da pele. Olha só. Então aqui a gente fala como a gente pode prevenir. Isso, então fazer essa observação regular da sua pele. Olha, nasceu uma manchinha, mas ela coça, ela fica vermelha, ela tá descamando, como que ela tá, né? Ela começou a coçar ou ficar vermelha, descamar. Formou uma lesão. Essa lesão passou de 4 semanas? Se passou de 4 semanas, já começa a ficar em alerta, porque aí já tem um processo de cicatrização aí já um pouquinho mais complicado. Então, o não fumar também já é uma prevenção, porque a gente também tem alterações tóxicas devido às substâncias que tem no cigarro. Evitar, então, exposição ao sol por muito tempo. Hoje a gente vê, né, a gente encontra mais idosos, né? Porque antigamente não tinha tanta informação, não tinha tanta busca e compra também de um filtro solar. E a gente trabalhava mais, né, em áreas mais externas. Hoje a gente está mais interno, mas a gente também tem que pensar nessa luz também. E aí, se tiver no externo, chapéu e óculos. Chapéu, e o filtro solar. Filtro solar, repor filtro solar. Aqui a gente está um tempinho mais friozinho, né? Mas faça chuva, faça sol, estando dentro de casa. Ou não, né? Ou não,
filtro solar. Sempre é a melhor proteção, viu, minha gente? Você de casa, se tem mais alguma dúvida, manda mensagens pra gente voltar a falar do tema. E se quiser, aproveita para seguir, @Thalita Estética Bem-Estar. Thalia, obrigada. Seja bem-vinda sempre à nossa Seja tarde. sempre bem-vinda, viu, Thalita? Que Muitíssimo bom obrigada. conversar com você. Eu que gostei. Falar de uma pauta tão importante, né, Abi? Que é prevenção, é tudo nessa vida, minha gente.